gente. Boa tarde a todos. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. E continuando esse nosso ciclo de palestras, hoje a gente tem a felicidade, né, de apresentar a professora Cristiane Mattê. A professora Cris, que agora eu já chamo de Cris, porque ela já é íntima minha, apesar de nós nunca termos nos visto presencialmente. Né, Cris? A Cris é farmacêutica, tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem trabalhado com programação metabólica na gestação e erros inatos do metabolismo e neuroquímica. Atualmente, a Cristiane é professora associada do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Federal do Rio Grande do Sul. Então, Cris, a palavra é sua. Obrigada mais uma vez. E a gente vai curtir muito hoje. Legal. Grazi, muito obrigada pela tua apresentação. Eu queria, além de te agradecer pela apresentação, agradecer a todos os colegas da Rede DORAD Brasil que me convidaram para participar dessa palestra hoje, falar para vocês um pouquinho sobre o que eu estou trabalhando. Então, eu vou falar basicamente sobre o efeito do exercício materno para evitar a doença de Alzheimer, conectando os limites da vida. Eu vou começar falando um pouquinho do porquê que me interessou essa área, assim, e como é que eu comecei a pesquisar essa área. Então, lá em 2010, voltando exatamente 10 anos atrás, eu terminei o doutorado, estava entrando como professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tinha que decidir, enfim, que área eu ia trabalhar. Então, como vocês viram na apresentação, eu trabalhava anteriormente com erros inatos do metabolismo, trabalhei 10 anos nessa área, mas essa era uma área de pesquisa que eu gostava muito, mas era a área da minha orientadora, então eu tinha realmente que decidir, assim, de uma forma independente com o que eu ia trabalhar. E eu ouvi uma notícia na televisão de que uma atleta estava treinando e ela teve o bebê enquanto ela treinava. Isso me chocou muito, assim. Depois, na mesma reportagem, falava que uma atleta do basquete, eu sempre gostei muito de basquete, tinha tido um bebê 3 dias depois de descobrir que ela estava grávida. Também treinando, ela teve uma dor muito forte, foi para o hospital e viram que ela estava grávida. Então, atletas em geral, como eles têm uma estrutura muscular e também abdominal muito rígida, muitas vezes, dependendo do nível de treinamento, do tamanho do bebê, eles realmente não ficam sabendo que estão grávidas. Elas já não menstruam, né? Porque, enfim, tem toda essa questão de hipertreinamento, de uma baixa concentração de gordura também no corpo. Isso me chocou muito. E nesse mesmo ano, então, saiu na revista Time essa primeira capa que vocês podem ver aqui, que para mim também foi bastante impactante, assim, é uma capa muito bonita, né, porque ela tem essa foto, assim, da mulher grávida, e ela te pergunta, né, como ela te dá essa afirmação de como é que os primeiros 9 meses, né, da tua vida vão, na verdade, vão traçar o teu destino pro resto da tua vida, isso me chamou muita atenção. E aí eu decidi começar a trabalhar com exercício na gestação, então, depois, ao longo do tempo, eu fui mudando de intervenções, então eu passei a trabalhar também com uma série de dietas diferentes, com suplementações, mas basicamente, assim, quando eu comecei o trabalho, eu comecei a trabalhar com exercício durante a gestação. E a gente vê que isso chama muito a atenção da mídia, né? A gente tem aqui 2 capas da Time do mesmo ano de 2010 falando sobre isso, uma série de livros, uma série de reportagens, uma série de revistas que a gente vê que tratam desse assunto, né? De como intervenções durante o período gestacional, eles vão definir o teu metabolismo e vão definir, então, o teu destino, de certa forma, né, para o resto da vida. E eu, nessa época, nem sabia que eu estava trabalhando numa área que se chamava DORAD, eu nem sabia que existia nome para isso, assim, eu falava muito de programação metabólica, mas não sabia, então, dessa área do DORAD. E hoje a gente sabe, né, que uma série de modificações, ainda antes do período, né, de fertilização mesmo, né, do óvulo pelo espermatozoide, uma série de alterações como dieta, o estresse, o uso de drogas, o uso de diversos tipos de medicamentos, ele pode alterar o epigenoma, pode alterar o genoma, e isso vai refletir, então, na saúde e na doença, né, do bebê. Pensando especificamente no momento em que o bebê, né, ele está no útero, nesse período pré-natal, a gente tem o estresse, a dieta, contaminantes, como a gente pode ver aqui, que vão interferir, então, ou nas células somáticas ou na linha germinativa também, que está em desenvolvimento nesse feto, que está em desenvolvimento lá no útero da mãe. Se
apenas, né, as células somáticas forem afetadas, a gente vai ter uma alteração na pré-disponibilidade, tanto do risco de desenvolvimento de doenças, quanto para a saúde, né, para o lado da saúde mesmo desse bebê. Mas a gente também pode afetar a linha germinativa, e nesse caso, afetando a linhagem germinativa, a gente pode ter um efeito que a gente chama de transgeneracional, e afetar as próximas gerações. Então, por isso que a gente fala, né, que o que acontece lá no útero pode durar uma vida inteira, e hoje a gente já sabe que pode durar, inclusive, e repercutir, né, em outras gerações, nas próximas gerações, e não apenas no bebê que está em desenvolvimento. Inicialmente se falava muito desse período pré-natal, então apenas o período da gestação. Hoje a gente já estendeu isso para os primeiros 1000 dias, então desde o momento que a gente tem a fertilização até os 2 primeiros anos de vida do bebê, a gente tem uma janela de oportunidade, justamente porque a gente tem uma vulnerabilidade muito grande e uma plasticidade muito grande de diversos órgãos, né? Eu trabalho especificamente com o sistema nervoso central no laboratório, e a gente vê aqui que a gente tem uma janela de vulnerabilidade durante todo o período pré-natal. Então, durante todo o período gestacional, a gente pode afetar de uma forma bem intensa, causando, né, danos bastante graves no desenvolvimento do cérebro desses bebês. Pensando somente no sistema nervoso central, a gente tem também, dependendo da área que a gente está falando, fases mais ou menos vulneráveis. Então, eu trabalho bastante com cerebelo, por exemplo, no laboratório. Aqui a gente tem a semana gestacional, né? Então, a gente está falando de humanos aqui. E aqui, cada etapa de desenvolvimento das diferentes áreas do sistema nervoso central. Então, no caso do cerebelo, por exemplo, ele tem um desenvolvimento que começa muito cedo, né? A neurogênese do cerebelo começa muito cedo, mas ela se estende além do ponto de nascimento do bebê. Quando a gente fala do hipocampo, depende também da região do hipocampo que a gente está falando. Se eu estou falando de CA1, CA2, CA3, a gente tem uma fase de desenvolvimento que começa aqui depois do cerebelo, né? Lá pela 6ª semana, mais ou menos, de gestação, mas ela vai terminar ainda durante o período gestacional. Agora, se eu falo, por exemplo, do giro denteado, que também é uma das regiões do hipocampo, esse desenvolvimento, essa neurogênese, ela vai para muito além. A gente sabe, né, que a gente tem neurogênese adulta também nessa região. E dependendo, então, da estrutura que a gente está falando, da área do sistema nervoso central que a gente está falando, a gente vai ter diferentes períodos de neurogênese. Além disso, a gente tem a sinaptogênese, a mielinogênese, a gliogênese, que começam muito precocemente e seguem depois do nascimento do bebê. Ou seja, a gente tem toda uma janela de vulnerabilidade, que a ideia do laboratório é justamente transformar numa janela de oportunidade, já que a gente tem essa plasticidade muito grande no sistema nervoso central dos bebês, inclusive depois do nascimento deles. Então, a gente pode ter muitos fatores que vão afetar o desenvolvimento desse bebê, doenças, estresse, infecções, o consumo de medicamentos, de drogas, de álcool, a dieta, e especificamente, então, no laboratório, nesse trabalho que eu vou falar para vocês, a gente vai falar sobre o exercício. Quando a gente vai buscar na literatura, nos guidelines, né, o quanto de exercício é o indicado para cada uma das situações, né, das diferentes etapas da gestação, a gente não encontra, assim, uma informação muito precisa. O que a gente encontra é essa informação que a gente tem do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que em 1985, então, se a gente for ver, não é tanto tempo atrás assim, lançou o primeiro guia indicando que se recomendava 15 minutos por dia de atividade moderada durante a gestação. E não definir em que etapas da gestação, por exemplo, a gente podia ou não realizar exercício. Com o passar do tempo, a gente vê que isso, na verdade, não evoluiu muito. O último guia é de 2020, então ele está bem atualizado, e ele indica que as mulheres grávidas devem fazer exercício de intensidade moderada, de 20 a 30 minutos, na maioria dos dias, de uma maneira individualizada, ou seja, o ideal é que realmente tenha acompanhamento de um profissional de educação física que possa definir quais são as condições para aquela gestante específica realizar exercício. Esse mesmo guia, então, ele traz algumas atividades que são consideradas seguras, que podem trazer benefícios para a mãe e para o feto, e que não tem, assim, muito, nenhum tipo de condição especial, que elas realmente podem fazer sem nenhum tipo de medo. Então, seria caminhada,
a bicicleta estacionária, exercícios aeróbicos, dança, exercício de resistência utilizando pesos e utilizando bandas elásticas, exercício de alongamento e hidroterapia. Mas fica por aí. Também traz algumas situações em que ela deve descontinuar o exercício. Então, a gestante, quando tiver algum tipo de sangramento vaginal, dor abdominal, contrações dolorosas, de forma mais ou menos regular, então, alterações, né, liberação, por exemplo, de fluido amniótico, tontura, dor de cabeça, dor no peito. Então, essas são situações em que ela realmente deve parar de realizar o exercício. E traz também quais são os benefícios que o exercício durante a gestação vão trazer. Então, uma alta incidência de parto normal, uma baixa incidência de ganho de peso durante a gestação, de diabetes mellitus, de hipertensão gestacional, uma diminuição também do número de nascimentos precoces, de parto por cesariana e de aumento de peso do bebê, ou baixo peso também do bebê. Mas, quando a gente vai buscar, assim, quais são os efeitos para os bebês, nesses guidelines a gente não encontra, na verdade, muita informação. Aqui eu trouxe informação que eu busquei em alguns artigos científicos e, enfim, em diversos locais diferentes, como vocês podem ver aqui embaixo. São algumas revisões também, mas a gente não tem, assim, em humanos, na verdade, muitas respostas ainda. O que se sabe é que, por exemplo, então, se a gente olhar aqui nessa primeira tabelinha, ele vai melhorar a tolerância do bebê, por exemplo, ao aumento do batimento cardíaco durante o exercício, então, o exercício regular na mãe, ele vai aumentar a viabilidade placentária, o volume placentário, melhorar a função vascular, vai aumentar a tolerância ao momento do parto, vai diminuir também o peso ao nascer, mas mesmo assim, mesmo diminuindo o peso ao nascer, é um peso normal, não é um peso baixo. Vai aumentar a idade gestacional também, então, evitando o nascimento de bebês prematuros. E tem algumas informações aqui no final que foram realizados em estudos em humanos, assim, como eu disse para vocês, muito poucos, infelizmente. O exercício durante a gestação, ele está relacionado com uma melhora da memória dos bebês e uma melhora das habilidades linguísticas orais em crianças de 5 anos e uma melhora nas habilidades tanto de linguagem quanto de matemática em meninos jovens adultos. É interessante porque aqui eles também estão mostrando algo que a gente vê nos modelos animais, que, em geral, os machos, quando a gente fala de modelo animal, eles têm mais benefícios com o exercício materno do que as fêmeas. É exatamente o que a gente vê também no laboratório. E aqui, então, nessa segunda tabelinha, tem algumas informações mais relacionadas a estudos com animais também. Então, por exemplo, o exercício durante a gestação, ele vai melhorar a neurogênese, ele vai aumentar o número de neurônios, aumentar, então, o crescimento neuronal também e o desenvolvimento do sistema nervoso central. Quando a gente fala especificamente de natação, e é o tipo de exercício, então, que a gente escolheu no laboratório para realizar, porque a natação, ela vai trazer alguns benefícios em relação a outros exercícios aeróbicos de intensidade moderada que a mãe pode realizar. Então, ela vai ter uma proteção, por exemplo, nas articulações, quando ela está dentro de uma piscina é mais difícil dela ter desequilíbrios, então, e se machucar. Vai ter um controle da temperatura também, em função da temperatura da água. Então, são alguns dos benefícios que a natação, ela traz, ou natação ou hidroginástica, né, em relação a exercícios que são realizados em terra. Então, nesse aspecto específico, em relação a modelos animais, a gente tem alguns modelos de natação na literatura, todos eles mais ou menos parecidos em relação a número de vezes por semana, de frequência de natação e tempo. No nosso caso, a gente utiliza 5 vezes por semana natação, 30 minutos por dia, e é mais ou menos o que os modelos utilizam. Então, aqui a gente tem esses 3 primeiros pontos, eles são desses 2 artigos do Akavan e do Lee, que foram justamente os artigos que eu utilizei como modelo para o nosso modelo animal de natação no laboratório. Então, aqui eles mostraram que os filhotes das mães, então, que realizaram natação durante a gestação, tinham uma melhora da memória espacial, medidas por Watermaze, um aumento do número das células hipocampais na região de CA1 e também no giro denteado, e um aumento tanto do mRNA quanto da proteína madura de BDNF. Nós, em 2013, então, publicamos o primeiro artigo, esse artigo do Marcelino et al., de 2013,
mostrando que o exercício, exatamente o mesmo modelo, esse anterior, ele aumentava o número de mitocôndrias funcionais, aumentava a biogênese mitocondrial, melhorava também o sistema antioxidante, tanto enzimático quanto não enzimático, e isso estava associado com o aumento do número da concentração de espécies reativas. Então, a gente tinha o aumento das espécies reativas e isso provavelmente estava associado com essa melhora antioxidante. Melhorava também a memória na tarefa de reconhecimento de objetos. E é interessante porque esse efeito, por exemplo, sobre a memória, ele é específico para os machos. Quando a gente avaliou as fêmeas, a gente não encontrou o mesmo tipo de efeito. E esse último paper, são 2 papers, na verdade, foram feitos por um grupo de pesquisa do meu departamento também. Eles mostraram que o exercício, muito similar ao nosso modelo também, protege os cérebros de animais submetidos à hipoxisquemia neonatal. Então, eles fazem hipoxisquemia com os animais de 3 dias de idade, fizeram um exercício durante toda a gestação, e eles mostraram que prevenia, por exemplo, a ativação de caspase 3, prevenia a apoptose, então, no hipocampo, diminuía os níveis de GFAP, né, que é um indicador de astrogliose, e também melhorava a memória espacial nesses animais que passavam, né, por esse modelo de hipoxisquemia. A gente tem algumas ideias, assim, de como é que pode funcionar o mecanismo de ação do exercício. Para filhotes, então, de mães que realizaram exercício, a gente ainda tem poucos resultados. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente já tem na literatura, mas quando a gente fala de mecanismo mesmo de ação do exercício, a gente tem muitos resultados em indivíduos ou animais, então, que realizaram o exercício, mas filhotes das mães, ainda, né, na literatura, não tem, assim, um número muito grande de resultados. Então, a gente sabe que o exercício regular, ele vai levar ao aumento da produção de espécies reativas, e essas espécies reativas, elas vêm principalmente da mitocôndria. Quando, então, produzidas numa quantidade moderada, né, e isso por um exercício de intensidade moderada é essa concentração que a gente produz no sistema nervoso central, a gente vai ter uma melhora da sinalização celular, uma regulação epigenética e também o estímulo à neurogênese. Essas espécies reativas, elas vão ativar vias de sinalização. Então, uma das vias de sinalização, por exemplo, ativadas é do PGC1-alfa, que é um master regulador da atividade mitocondrial, né? Então, ele induz biogênese, por exemplo, e também induz o aumento da atividade de enzimas antioxidantes. Aqui a gente tem 2, né? A superóxido dismutase e a glutationa peroxidase, mas, na verdade, todo o sistema antioxidante, ele pode ser afetado por ação do PGC1-alfa, do NRF2. E isso, então, vai controlar a produção, né, e a concentração de espécies reativas. Se a gente tiver uma quantidade muito aumentada de espécies reativas, isso vai levar, então, ao dano celular. Com o exercício, o que a gente verifica, assim, dependendo da estrutura celular, muitas vezes, dependendo da estrutura que a gente está falando, muitas vezes a gente encontra algum tipo de dano, mas não é comum com exercício moderado a gente encontrar dano celular. Em geral, o que a gente tem é aumento da produção de espécies reativas, isso leva a uma ativação do sistema antioxidante, e isso é suficiente para barrar esse dano a DNA, lipídios e a proteínas. Quando a gente fala, né, do efeito do exercício no sistema nervoso central, a gente tem que lembrar que quem está efetivamente realizando o exercício é o músculo, né? Então, é razoável também a gente pensar que a gente tenha a liberação de algum tipo de substância pelo músculo, né, que a gente chama de miocinas, então, e essas miocinas, elas possam atuar no sistema nervoso central, cruzar a barreira hematoencefálica e atuar no sistema nervoso central, resultando, né, em algum efeito benéfico do exercício. Então, esse paper, por exemplo, bem recente, mostra que o exercício, por meio do músculo, então, ele vai liberar catepsinas, vai liberar irisina, que está bastante comentada nessa miocina, e elas vão cruzar a barreira hematoencefálica, vão chegar no sistema nervoso central e aumentar, por exemplo, os níveis de BDNF no sistema nervoso central, aumentar os níveis de double cortina, quando a gente fala de catepsina, e isso vai levar, então, à neurogênese hipocampal, a melhora da memória, aprendizado e também controle do humor. Esse artigo estava bastante focado em depressão e por isso que ele fala bastante em humor. A irisina, por si só, também aumenta os níveis de BDNF. Se sabe que a irisina também pode ser produzida no hipocampo, no sistema nervoso central, diretamente, não apenas pelo músculo, e isso também vai levar, então, aos mesmos efeitos que a gente já falou, né? Neurogênese hipocampal e melhora da memória e aprendizado. Mas o BDNF, além de ter esse efeito, então, sobre a memória,
por essa via que a gente falou, ele também pode, via AKT, por exemplo, ativar a expressão de enzimas do sistema de reparo do DNA. A AP1 é uma delas, né, não é a única, mas é uma das que é ativada, e esse sistema de reparo do DNA, por exemplo, é um dos fatores que está associado, então, a esse efeito benéfico do exercício e que torna o cérebro mais protegido, né? Então, está relacionado a esse sistema neuroprotetor do exercício, que pode prevenir o aparecimento, né, de doenças que afetem o sistema nervoso central. Então, pensando, né, que o exercício, por meio desse efeito no sistema nervoso central, vai promover um aumento da atividade antioxidante, uma melhora do sistema de reparo do DNA, uma biogênese mitocondrial e uma plasticidade sináptica aumentando, então melhorando a memória, a nossa ideia foi, bom, sabendo que o exercício causa todos esses efeitos, será que o exercício materno é capaz também de causar todos esses efeitos? A gente já tem um bom conjunto de dados, né, mostrando que o exercício materno, ele vai levar a todos esses efeitos também nos filhotes. Quando a gente faz a comparação de alguns trabalhos, esses especificamente que eu estou trazendo hoje, a gente não tem essa comparação de mães e filhotes. Mas quando a gente faz comparação de mães e filhotes, muitas vezes o que a gente encontra é, faz uma intervenção materna durante a gestação, as mães são beneficiadas e os filhotes são mais beneficiados. A gente tem um efeito mais intenso ainda nos filhotes do que a gente tem nas mães. Então, partindo desse princípio, o que a gente imaginou foi, bom, se o indivíduo que realiza esse exercício tem todos esses benefícios neuroprotetores do exercício, será que os filhotes também têm? E aí, pensando num desafio muito maior, né? Se esses filhotes realmente apresentam todos esses benefícios, será que isso pode perdurar a ponto de proteger o filhote de uma doença crônica não transmissível na vida adulta, né? E aí, a gente tem aqui esse gráfico de 2017 do Baird mostrando justamente isso, que justamente por ser bastante plástico, eu estou pensando aqui no sistema nervoso central, né? Mas por ter essa plasticidade muito grande no sistema nervoso central em desenvolvimento, se eu puder estimular todas essas vias neuroprotetoras, será que esse tipo de intervenção pode fazer com que eu tenha, então, uma capacidade funcional melhorada, como mostra aqui, né, nesse gráfico, uma capacidade funcional melhorada e uma resposta mais apropriada aos desafios que esse cérebro vai enfrentar, por exemplo, no desenvolvimento da doença de Alzheimer no futuro, né, a gente sabe que quanto antes a gente tiver esse tipo de intervenção, então por isso que a gente focou nesse período gestacional, quanto antes esse tipo de intervenção ocorrer, por mais plástico ser o sistema, talvez ele possa se adaptar melhor e essas adaptações, então, elas possam perdurar por muito mais tempo, a ponto, então, de promover uma prevenção de uma alteração tão grave quanto é numa doença neurodegenerativa, né, no caso do Alzheimer. E por que a gente escolheu especificamente o Alzheimer aqui nesse estudo, né? Esse trabalho, ele é do Marcus Aleixo de 2012, e ele é bem interessante porque ele mostra que todas as atividades protetoras que o exercício causa no sistema nervoso central são justamente contrapostas pelas atividades de dano causadas por doenças neurodegenerativas e pelo envelhecimento. Então, o exercício crônico, ele vai causar uma melhora da atividade antioxidante, uma diminuição do dano oxidativo, diminuição dos danos apoptóticos, né, das alterações apoptóticas, um aumento da atividade da cadeia respiratória e, consequentemente, da atividade mitocondrial e funcionalidade mitocondrial e aumento da biogênese. E todos esses eventos, então, eles ocorrem justamente de uma forma oposta tanto pelo envelhecimento normal, né, quanto por condições neurodegenerativas, então, como é o caso do Alzheimer. O primeiro estudo que realmente embasou, assim, o início desse trabalho, ele foi publicado por um grupo alemão em 2012. E ele mostra, então, ele utilizou um modelo de camundongos, que tinham uma superexpressão da proteína precursora amiloide e também da penicilina, e aí por isso eles tinham uma formação de placas amiloides muito aumentada no sistema nervoso central. E nesse modelo, então, eles pegaram as mães e colocaram uma rodinha de correr na caixa das mães grávidas. Então, durante todo o período gestacional, elas tinham liberado essa rodinha de correr. E eles fizeram um terceiro grupo, então tinha o grupo controle, o grupo que tinha a rodinha de correr na caixa da mãe,
E um terceiro grupo onde eles colocaram a rodinha de correr e todo um ambiente enriquecido depois que os filhotes nasceram. Mas, assim, os grupos que realmente nos interessam aqui nesse momento são o controle e o grupo com a rodinha de correr. O outro grupo não teve efeitos tão benéficos assim, o do enriquecimento materno, apesar da gente saber que tem muitos trabalhos mostrando que o enriquecimento ambiental também ele tem efeitos similares ao exercício. Mas o que eles mostraram aqui nesse paper, então? Aqui no primeiro a gente tem o grupo sedentário e no segundo um filhote, então, proveniente de uma mãe que tinha rodinha de correr disponível lá na sua caixa. E como a gente pode ver, já visivelmente, né, a gente tem uma diminuição da quantidade de proteína beta-amiloide. Quando a gente vai medir a área das placas, o número de placas, tudo isso foi diminuído pelo exercício materno. Quando se mede o peptídeo também, ele está diminuído. E quando se tentam buscar, então, quais são alguns dos fatores associados, se vê que a gente tem uma diminuição da microglia, uma diminuição da ativação da microglia, que são esses parâmetros que estão aqui na parte de cima, e também uma diminuição dos parâmetros de estresse oxidativo. Então, tem uma diminuição da inflamação, da ativação da microglia e dos parâmetros de estresse oxidativo mediados pelo exercício materno, prevenindo o aparecimento, então, das placas beta-amiloides. E mais alguns dados, assim, que assim, nos fizeram realmente a decidir pela doença de Alzheimer, então, para estudar. Esse trabalho que eu mostrei foi o primeiro que saiu, o segundo e o terceiro trabalho, o quarto são nossos, do nosso laboratório, mostrando essa conexão, então, do exercício pré-natal com o desenvolvimento da doença de Alzheimer na vida adulta, né, ou na velhice. Mas mais alguns dados, então, que mostram o quanto é importante a gente tentar desvendar novas terapias, né, que possam minimizar o desenvolvimento, então, e o aparecimento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é a 5ª causa de morte no mundo, né, então aqui a gente tem as 10 mais, esses dados são de 2016, e a doença de Alzheimer é a 5ª maior causa de morte. A gente tem, com o envelhecimento, né, a partir de 65 anos, um aumento da prevalência da doença de Alzheimer, e após os 85 anos, 1/3 da população está prevista para ter a doença de Alzheimer. Então, imagine, mais de 30% da população acima dos 85 anos. A gente sabe que essa doença, ela afeta mais mulheres do que homens, a gente tem aqui na idade de 45, na idade de 65 anos, e ela afeta em torno de 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Ela também afeta mais pessoas pretas e de origem hispânica também. E a gente tem uma prevalência, então, hoje em dia, aqui em 2020, em torno de 5 milhões de americanos têm doença de Alzheimer, mas em 2050, a perspectiva é que a gente tenha um aumento em torno de 3 vezes, quase, então com uma prevalência de 13,8 milhões de americanos. No mundo, em 2016, a gente tinha 44 milhões de pessoas com doença de Alzheimer e no Brasil, 1,2 milhões. Ela é uma causa de morte que vem ganhando importância ao longo das últimas décadas. Então, esses dados, eles compilam os dados de morte de 2000 até 2017 nos Estados Unidos, e a gente vê que causas como câncer, doenças cardíacas, infarto, HIV, tem diminuindo, tem ao longo do tempo, né, diminuindo a sua prevalência de morte nos Estados Unidos, enquanto na doença de Alzheimer, a gente tem um aumento de 145% como causa de morte resultado dessa doença. Além disso, o custo da doença é muito caro, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem dividido, então, por qual é a fonte, né, de pagamento para americanos especificamente, mas olhando esse dado aqui, acho que já é suficiente para a gente ter uma ideia. Beneficiários, então, com doença de Alzheimer, gastaram no ano de 2018 49 mil dólares por pessoa. Já pessoas que não tinham a doença de Alzheimer, 14 mil. Ou seja, 3 vezes maior o custo para um beneficiário que possui doença de Alzheimer ou uma outra demência, quando comparado com uma pessoa que não tem doença de Alzheimer ou outra demência. Então, o custo é realmente muito, muito alto. Aqui está falando também de custo financeiro, né? Mas quem conhece mais sobre essa doença, quem tem algum parente que tem doença de Alzheimer, sabe todo o custo que a gente não pode contar como, né,
como moeda que essa doença ela traz, assim, né? Toda a questão de cuidado que tem que se ter, de pessoas destinadas ao cuidado permanente com a pessoa que está com doença de Alzheimer, é bastante complicado. Quando a gente fala da progressão da doença, né, são duas coisas que chamam muito atenção. A formação dos emaranhados neurofibrilares, né, formados por proteína tau hiperfosforilada, a formação das placas amiloides e essa atrofia cerebral que com o desenvolvimento da doença ela vai ficando cada vez mais evidente. Essa figura eu vou desmembrar ela, vou falar de algumas coisas específicas. Então, como é que a gente forma, né, essas placas beta-amiloides? Primeiro, a gente tem aqui a proteína beta-amiloide, precursora amiloide, né, nas membranas celulares. Ela pode formar peptídeos que não têm função amiloidogênica e peptídeos, né, por essa via do lado direito que tem essa função amiloidogênica. Então, quando ela é clivada pela beta-secretase e depois pela gama-secretase, ela forma esses peptídeos beta-amiloides que vão se agregar ou na parte externa da célula, ou então eles são internalizados e eles vão se agregar no citosol. No citosol, esses oligômeros, eles vão inibir vias de desfosforilação e ativar vias de fosforilação da proteína tau, formando, então, esses emaranhados neurofibrilares intracelulares. Esses emaranhados, eles vão desestabilizar a polimerização dos microtúbulos, né, promovendo a despolimerização dos microtúbulos, que também está relacionado, então, à disfunção cognitiva que aparece na doença de Alzheimer. Além disso, né, quando a gente fala de sinapses, né, na parte da sinapse em si, a gente tem a agregação do peptídeo beta-amiloide, formando, então, essas placas, ou formando os oligômeros, né, numa fase mais inicial, mas a gente sempre vai ter um equilíbrio entre a formação de placas e oligômeros. Eles vão impedir, por exemplo, a ligação de neurotransmissores nos seus receptores, promover a internalização desses receptores e também diminuir a atividade colinérgica. Então, a gente vai ter uma diminuição, por exemplo, da liberação, da produção de acetilcolina e um aumento da atividade da acetilcolinesterase, diminuindo toda essa função colinérgica no sistema nervoso. A gente também, por meio, então, desses oligômeros, tem, além dessa disfunção sináptica que eu acabei de falar, a inibição do proteassoma. E, consequentemente, a gente vai ter um acúmulo ainda maior dos oligômeros e das placas beta-amiloides por inibição da atividade proteassomal. E, por fim, para essa parte inicial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mitocôndria, justamente porque a mitocôndria é um alvo bastante importante do peptídeo beta-amiloide. Eles são internalizados e, assim como a proteína tau, eles acabam inibindo uma série de complexos e enzimas que têm essa função, né, de síntese de ATP, então, essa função energética mitocondrial, aumentam também a ativação da liberação de citocromo C e, consequentemente, a apoptose. Então, a mitocôndria ela é um alvo bastante importante do peptídeo beta-amiloide da proteína tau. Então, ela está bastante relacionada com essa disfunção energética e, consequentemente, inadequação cognitiva, né, ou déficits cognitivos que também aparecem nessa doença. E como a gente falou bastante até agora, né, o exercício, ele acaba modulando bastante a atividade mitocondrial. Por isso que a gente aposta, então, na utilização do exercício como um evento, né, protetor contra a doença de Alzheimer. Então, sabendo disso, os objetivos principais desse trabalho, que fizeram parte, então, de uma tese de doutorado da Caroline Klein, foram investigar se o exercício materno de natação durante a gestação era capaz de prevenir tanto alterações de memória, quanto alterações moleculares e celulares envolvidas no processo de dano cerebral causado por um modelo da doença de Alzheimer. Então, na verdade, aqui a gente estava trabalhando especificamente com o peptídeo beta-amiloide. Esse foi o primeiro trabalho publicado pela Carol, então, na Molecular Neurobiology, foi publicado em 2018. Então, como é que é o modelo que a gente utilizou no laboratório? A gente faz uma semana de adaptação com os animais, natação 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, faz o acasalamento, e depois, então, durante todo o período gestacional, que é de 21 dias, no caso dos ratos Wistar, segue com a natação 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Quando os filhotes nascem, eles são desmamados aos 21 dias, e aos 60 dias, a gente administra o peptídeo beta-amiloide diretamente nos ventrículos, então ele é bilateral nos ventrículos. E aí, 14 dias depois, na verdade, né, 2 semanas depois,
a gente eutanasia os animais para análise bioquímica e também realiza os ensaios comportamentais. No caso dos ensaios comportamentais, a gente faz com o mesmo grupo de animais, a gente fez com o mesmo grupo de animais, Open Field, depois reconhecimento de objetos, depois Water Maze. Então, o Open Field a gente não viu nenhuma modificação motora, né? Então, a gente continuou trabalhando com esses animais no teste de reconhecimento de objetos. Nesse aqui, eu não sei se todos sabem, assim, eu trouxe, então, aqui uma figurinha demonstrativa. A gente tem um campo, né, quadrado, assim, onde a gente coloca o animal, e aqui a gente tem dois objetos iguais. Ele passa um dia, ele vai explorar um, vai explorar o outro, e a ideia é que ele explore, então, mais ou menos de maneira igual os dois. 24 horas depois, a gente troca um dos objetos. E a ideia é que ele explore mais, então, o objeto novo, né? Porque ele lembra que ele já conhecia o outro objeto. O que a gente viu, então? Aqui a gente tem o grupo sedentário, o grupo exercício materno, o sedentário que recebeu o peptídeo beta-amiloide lá nos 60 dias, e o exercício materno que também recebeu o peptídeo beta-amiloide nos 60 dias. Então, essa aqui é a figurinha que mostra, então, o resultado do teste, e a gente também pode ver a mesma coisa aqui, onde a gente tem o índice de discriminação. Então, como a gente pode ver, o grupo controle aprendeu, e no segundo dia, então, no dia do teste, ele explorou mais o objeto novo, assim como o grupo exercício materno, mas isso não aconteceu no grupo beta-amiloide. Então, os animais que receberam beta-amiloide lá no dia 60, eles não discriminaram muito bem qual era o objeto novo do objeto antigo, então eles tiveram esse prejuízo da memória de reconhecimento. E o interessante é que isso evidencia bem o que acontece na doença de Alzheimer também. Os pacientes com doença de Alzheimer, eles têm uma dificuldade muito grande de reconhecimento, por exemplo, reconhecimento facial, das pessoas mesmo que eles conhecem há bastante tempo. Então, com o desenvolvimento da doença, essa memória de reconhecimento ela é bastante prejudicada, e foi o que a gente viu aqui no modelo animal também. E o exercício materno, como a gente pode ver aqui nas últimas duas barras, ele preveniu totalmente, então, esse efeito nos animais que receberam beta-amiloide. Depois a gente fez o teste de Water Maze, e nesse teste, então, a gente tem um tanque circular, dividido em 4 quadrantes, hipoteticamente, né? E num dos quadrantes a gente coloca uma plataforma. Ele é treinado durante 5 dias a encontrar essa plataforma, a gente coloca ele na água, então, nos 4 pontos cardeais aqui, e ele vai encontrar a plataforma com base em coisas que a gente tem na parede penduradas, cartazes coloridos que ele pode, cartazes com objetos diferentes que ele pode ver os formatos diferentes dos cartazes que a gente tem ali. E ao longo dos dias, então, a gente vê que os animais, eles vão aprendendo a encontrar essa plataforma de forma mais rápida. Esse último grupo que está aqui em cima é o grupo beta-amiloide, e a gente vê que ele já apresenta aqui nesses primeiros 5 dias um pouco de dificuldade em encontrar a plataforma. No 6º dia, a gente faz uma avaliação que vai avaliar, então, o tempo que ele demora para chegar na plataforma a primeira vez, o número de vezes que ele passa pela plataforma, o tempo que ele vai demorar no quadrante alvo da plataforma e nos outros quadrantes. E em todos esses parâmetros, o grupo beta-amiloide sempre tinha algum tipo de deficiência. E o grupo que realizou exercício materno, então, preveniu estatisticamente, ao menos totalmente, todas essas alterações na memória espacial. E, de novo, a memória espacial também é uma memória bastante afetada na doença de Alzheimer. Uma semana depois, a gente faz o Working Memory, e essa memória de Working Memory, na verdade, ela é mais afetada na doença de Alzheimer. E aqui a gente tem um efeito ainda mais claro. Então, nesse caso do Working Memory, no mesmo dia o animal tem que aprender que a plataforma mudou de lugar. Então, são 4 dias diferentes, são 4 trials a cada dia, e a gente muda a plataforma a cada um dos dias, e ele tem que aprender, então, que a plataforma está num lugar diferente. E aqui a gente vê muito claramente que o grupo beta-amiloide não está encontrando a plataforma com a mesma facilidade que os demais grupos. Então, novamente, o exercício materno preveniu essa deficiência no Working Memory, pensando especificamente na memória espacial. Depois a gente passou a medir, então, algumas alterações mais específicas bioquímicas. Então, a gente mediu o BDNF, e aqui a gente viu que em córtex pré-frontal a gente não teve nenhuma alteração dos níveis de BDNF. Em hipocampo, a gente teve uma diminuição dos níveis de BDNF no grupo beta-amiloide, e essa diminuição não foi prevenida pelo exercício materno. Esse é um efeito interessante porque é bem claro já na literatura que o exercício ele aumenta os níveis de BDNF.
A gente ainda não conseguiu mostrar isso com exercício materno. Eu sei que tem vários grupos que trabalham com exercício materno e mostraram isso, mas eu não sei se a gente está utilizando o time point, que não é o mais adequado para isso, mas as avaliações que a gente realizou até agora, com animais de 7 dias de vida, animais com 60 dias, animais com 21 dias e animais com 74 dias de vida, então, pós o exercício materno, né, a gente não conseguiu identificar ainda um aumento dos níveis de BDNF nesses animais. Chamando a atenção que aqui é BDNF maduro que a gente está avaliando, né, não é sempre o maduro que a gente vê nos outros trabalhos. A gente também avaliou sinaptofisina, e, novamente, o exercício preveniu totalmente essa redução dos níveis de sinaptofisina nos animais que tinham recebido o peptídeo beta-amiloide. Avaliamos mitotracker green e red, então, o duplo positivo, né, para esses 2 mitotrackers, ele dá uma ideia de funcionalidade tanto em córtex pré-frontal quanto em hipocampo. A gente teve um aumento dos níveis de eventos duplamente marcados, né, que nos dá uma ideia, então, de que sim, existe um aumento do número de mitocôndrias funcionais, tanto em córtex pré-frontal quanto em hipocampo, dos animais que realizaram exercício, e o interessante aqui é que mesmo com o peptídeo beta-amiloide, o efeito do exercício prevaleceu, né, ele não foi alterado pela administração do peptídeo beta-amiloide. Esse é um efeito que a gente já encontrou em várias idades também, esse aumento da funcionalidade mitocondrial. A gente avaliou algumas enzimas mitocondriais, a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que a gente sabe que está afetada pela administração do peptídeo beta-amiloide em alguns modelos animais, e também os pacientes têm deficiência dessa enzima no sistema nervoso central, e a gente detectou aqui uma diminuição da alfa-cetoglutarato em hipocampo, que foi prevenida, mais uma vez, pelo exercício. Também avaliamos a atividade do complexo 4 da cadeia respiratória, e ele está aumentado, então, em todos os grupos que realizaram exercício materno. Avaliamos a mitofusina 1 e o DRP1. A mitofusina e o DRP1, eles são importantes para a dinâmica mitocondrial. Então, a mitofusina está relacionada à fusão mitocondrial e a DRP1 à fissão mitocondrial. E o interessante é que esse efeito de fusão a gente encontrou apenas em córtex pré-frontal, não encontramos em hipocampo. E a fissão a gente encontrou muito aumentada pela administração do peptídeo beta-amiloide, e isso está bem demonstrado já também em cérebros de pacientes, que eles têm um aumento da fissão mitocondrial e, consequentemente, uma diminuição da funcionalidade mitocondrial. Então, isso também fecha com os resultados encontrados em pacientes. E, mais uma vez, o exercício materno preveniu totalmente esse aumento do DRP1. É interessante porque a maioria dos eventos que a gente está vendo aqui nesse trabalho são efeitos no hipocampo e não efeitos no córtex pré-frontal. Então, nesse trabalho, a gente mostrou que as mães, né, sedentárias, foram sedentárias durante a gestação, os filhotes receberam a administração do peptídeo beta-amiloide aos 60 dias de vida, e 2 semanas depois a gente verificou uma falha energética e déficit de memória. Quando essas mães realizaram o exercício, os filhotes, então, provenientes do exercício materno, receberam também o peptídeo beta-amiloide, tiveram uma melhora da função mitocondrial e os danos de memória foram totalmente prevenidos. Nessa segunda parte do trabalho, na última parte, eu vou falar para vocês sobre alguns resultados que a gente obteve no cerebelo. Esse paper ele foi aceito agora faz umas 2 ou 3 semanas, então ele é bem recente, e ele mostra exatamente o mesmo modelo animal, mas os efeitos agora no cerebelo. Então, o modelo é o mesmo, a gente realizou exercício 1 semana antes, durante todo o período gestacional, os filhotes nasceram, aos 60 dias a gente administrou o peptídeo beta-amiloide, de novo na mesma concentração, no ventrículo, então ele vai se difundir, vai chegar lá no cerebelo, e 2 semanas depois a gente eutanasia os animais e obtém as amostras de cerebelo. Aqui a gente mostrou um aumento da concentração de espécies reativas, que foi demonstrado pela oxidação do DCFH em cerebelo, então, dos filhotes que receberam o peptídeo beta-amiloide, e o exercício materno preveniu totalmente esse aumento das espécies reativas. Óxido nítrico não estava aumentado, superóxido mitocondrial também não estava significativamente aumentado nesses animais. A gente mediu os níveis de GSH e eles estavam aumentados, então, nos filhotes que realizaram o exercício materno, né, cujas mães realizaram o exercício materno, mas não foi alterado pelo peptídeo beta-amiloide. A gente avaliou a SOD, a GPX, a CAT, são enzimas antioxidantes que muitas vezes a gente encontrou aumentadas pelo exercício, mas nesse caso aqui,
elas não apareceram aumentadas nos animais de 74 dias de vida. Mais precocemente, a SOD e a GPX, elas são mais responsivas, elas já apareceram aumentadas. O grupamento TIOL, a gente avaliou, e eles estão aumentados, então o número de TIOs reduzidos está aumentado nos animais que realizaram exercício materno, e a gente acredita que isso esteja relacionado, então, aos níveis de GSH aqui que estão aumentados. E esse efeito de diminuição da concentração de carbonilas, então, que é um índice de dano proteico, a gente já tinha observado antes também. O exercício materno reduz as carbonilas, diminui o dano proteico no sistema nervoso central. A gente não sabe que proteínas são essas, mas a gente sabe, por exemplo, que estonas também são afetadas por carbonilação. Então, quem sabe, a gente também tenha uma porcentagem de estonas aqui no meio dessas proteínas carboniladas que podem estar sendo afetadas pela administração do peptídeo beta-amiloide e que o exercício está prevenindo, então, esse aumento da concentração de carbonilas de dano proteico. Aqui nós medimos algumas atividades do sistema transportador de elétrons, complexo 2 e complexo 4, e, de novo, o exercício materno per se aumentou a atividade dessas enzimas e também aumentou a funcionalidade mitocondrial medida pelo mitotracker, né, pelo duplo positivo mitotracker green e red. Também medimos mitofusina, a gente tem um aumento da mitofusina, outra vez, então, causada pelo exercício no cerebelo. DRP1, novamente, está aumentado no cerebelo nos animais em que a gente administrou o peptídeo beta-amiloide e o exercício preveniu esse efeito. E aqui a gente mediu o imunoconteúdo de SIRT3, que está presente na mitocôndria. A gente vê novamente um aumento de SIRT3, que é mais um indício da melhora da funcionalidade mitocondrial, de biogênese mitocondrial, nos animais que realizaram o exercício materno. A gente também mediu sinaptofisina, não encontramos nenhum efeito, PSD95, não encontramos nenhum efeito. Medimos o imunoconteúdo da oxidonitricosintase induzível. E nesse caso aqui, a gente encontrou um aumento da INOS nos animais, no cerebelo dos animais que receberam beta-amiloide, e o exercício preveniu esse aumento. E per se também ele é capaz de diminuir o aumento do imunoconteúdo da INOS. Essa enzima ela é bastante associada com inflamação, né, e com o aumento da produção de óxido nítrico de uma maneira que não é benéfica, né, não é com efeito neurotransmissor, e sim com efeito mais com aumento de espécies reativas que são danosas. A gente também mediu a fosforilação da GSK, e aqui a gente não chegou a encontrar nenhum efeito. Quando a gente mediu em 7 dias, depois do nascimento nos filhotes, a gente tem uma diminuição da fosforilação da GSK mediada pelo exercício físico, mas não foi o que a gente verificou aqui. E também avaliamos a fosfotal. Então, é interessante porque a gente administra o beta-amiloide e 14 dias depois a gente eutanasia os animais. E a gente tem aqui um aumento da fosforilação da proteína tal em cerebelo. E o exercício, de novo, preveniu esse efeito. Para mim, é um dos efeitos mais importantes que a gente encontrou aqui, mediados pelo exercício. Então, o exercício materno, né, ou no caso dos animais sedentários, os filhotes desses animais receberam peptídeo beta-amiloide com 60 dias de vida, nós obtivemos o cerebelo 14 dias depois, e mostramos que o exercício aumenta a atividade mitocondrial, tanto a massa quanto o potencial de membrana, né, que foram medidos pelo mitotracker, aumenta o imunoconteúdo de SIRT3, a atividade dos complexos da cadeia respiratória 2 e 4, aumenta também os níveis de GSH, mitofusina 1, e diminui INOS e carbonilas. Esses efeitos, então, alguns deles, como a gente vê aqui, foram mediados de uma forma danosa pelo peptídeo beta-amiloide, como é o caso do aumento da oxidação do DCFH, carbonilas, o aumento da fosforilação da tal, aumento de DRP1, e esses efeitos, então, eles foram prevenidos pelo exercício materno. Então, nós acreditamos que a natação durante a gestação causa essa programação metabólica, que tem um efeito em longo prazo, e que consegue, então, bloquear os efeitos do desenvolvimento desse dano causado pelo peptídeo beta-amiloide, né, que é um dos aspectos que está associado com a doença de Alzheimer. Eu tenho aqui um agradecimento muito especial, né, a todas as pessoas do laboratório. Esse é o grupo atual do laboratório, né, é um grupo pequeno nesse momento aqui, são 4 alunos de pós-graduação, 2 alunos de iniciação científica. Aqui tem algumas colaborações. Esse trabalho, então, como eu disse, foi feito principalmente pela Caroline Klein, que foi a doutoranda responsável pelo trabalho,
em colaboração com a Cristiane Salbeiro, com o Guilherme Leibniz e com o Plácido Navas, que foram os 3 professores com quem a gente colaborou nesse estudo. Aqui tem uma fotinho do grupo, quando era maior, quando a Carol estava no laboratório. A Carol está aqui de vermelho. E isso foi um pouquinho antes de eu viajar para fazer o pós-doc. Então, o grupo ainda estava bastante grande, muita gente no laboratório, faz 2 anos. E muito obrigada, então, pela atenção de todos vocês, e eu fico à disposição para perguntas. Muito legal, Cris. Ah, que bom. Muito bacana. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Muito esclarecedora, e muito interessante seus resultados também. O pessoal foi perguntando, Cris, durante a palestra. Tá bom. Então, eu vou procurar a primeira. Primeira é da Egberto, mas vou deixar a Egberto para o final. A Renata Mazaro perguntou como é o cuidado maternal das mães expostas ao exercício. Uhum. A gente fez uma avaliação de cuidado materno e, no caso das mães que realizaram o exercício, elas têm um aumento, por exemplo, da atividade de formação de ninho. Então, a gente imagina que tem um aumento do cuidado materno, mas não são muitas alterações que nós encontramos nesse sentido, assim. Mas é isso mesmo, o aumento desse cuidado de formação de ninho. E vocês padronizaram o número de filhotes para cada mãe? Sim. Quando a gente estava avaliando nos primeiros dias de vida, a gente padronizava assim, porque tem avaliações que a gente faz com animais de 0 dias, por exemplo. Então, esses animais são retirados e no primeiro dia de vida já a gente deixa um número máximo de 7 filhotes. E a gente tenta deixar assim, metade fêmea e metade macho. Nesses trabalhos que eu mostrei, não cheguei a falar. Esses 2 trabalhos especificamente, eles foram feitos só com machos. A gente fez algumas avaliações com fêmeas e machos e aí a gente viu que os efeitos do exercício, na verdade, eles são muito mais evidentes nos machos. E por isso que a gente fez. E tanto que é uma crítica, assim, que o trabalho tem, porque a gente está trabalhando com Alzheimer, que a gente vê que tem uma prevalência maior em fêmeas, mas o problema é que o efeito do exercício, ele é maior nos machos. Então, por isso que a gente escolheu trabalhar com os machos. O Lucas, que é aluno do Rodrigo, da UFG, ele pergunta se você tem visto em relação ao exercício, algo em relação ao exercício paterno, ou a combinação do exercício paterno e materno na questão da doença de Alzheimer. E ele agradece a sua palestra. Fala que foi maravilhosa. Obrigada, Lucas. A gente não fez nada de avaliação de exercício paternal ainda. Eu acho que sim, provavelmente a gente tem efeitos, mas por enquanto a gente está restringindo ainda os efeitos gestacionais. Então, por isso que a gente só está avaliando o efeito materno. Mas eu acredito que sim. Para avaliar o efeito paterno, o ideal seria a gente ter avaliação também por diversas gerações. Então, fazer o exercício com os pais, aí fazer o acasalamento e depois avaliar, por exemplo, os filhos machos desses pais. Então, a ideia é fazer um estudo transgeracional, mas isso custa muito, né? E, assim, o maior problema que a gente tem, na verdade, é espaço no biotério e tempo. Acho que todo mundo que trabalha com DORAD sabe que a gente é odiado pelos bioteristas, né? Porque a gente ocupa 80% do espaço do biotério só com as nossas milhares de ninhadas. Mas assim é. Mas sim, acho que deve ter muita coisa relacionada a efeito paterno, mas eu não estou investigando ainda. Perfeito. A Lilian Correia pergunta, fiquei com uma dúvida em relação ao protocolo de exercício materno. A natação é feita com alguma carga acoplada à cauda dos animais e se é considerado exercício leve? Lilian, bem importante a tua pergunta. Quando eu padronizei esse modelo, foi lá em 2010 ainda, a gente não tinha nenhum educador físico no grupo de pesquisa. E a minha ideia era não sobrecarregar as fêmeas, então não colocar nenhum tipo de peso extra nas fêmeas. O que a gente via, nessa primeira semana de adaptação, antes da gestação, elas não têm, assim, muito estímulo para nadar. Então, quando elas param, tem que ir ali, acariciar um pouquinho o dorso, e aí ela volta a nadar.
com o passar do tempo gestacional, como vai pesando muito, elas nadam praticamente o tempo todo. A última semana elas nadam o tempo todo, elas não têm como ficar paradas, porque elas acabam baixando, né, na água e submergindo. Então, por isso, a gente não coloca nenhum peso extra. Mas aí, há 3 anos atrás, entrou um educador físico no laboratório, e ele, lendo bastante, me convenceu de que a gente tinha que testar com peso. Aí nós testamos. A gente fez uma parte do trabalho de tese da Pauline com os animais com peso, e o trabalho do Regis, que foi esse mestrando, então, que entrou no laboratório de educação física, com peso. O que a gente viu? Que os animais que a gente colocava uma sobrecarga de 2% do peso na cauda, eles nadavam o tempo todo, isso sim, mas os efeitos que a gente tinha nos filhotes, ele era um efeito de dano no sistema nervoso central, não era um efeito neuroprotetor como a gente tinha antes. E no caso da tese da Pauline, a gente fez com peso, sem peso e o sedentário, e depois ela tinha um modelo de obesidade. E os efeitos protetores contra a obesidade, a gente encontrou só nos animais que nadaram sem peso, e não nos animais que nadaram com peso. Então, na verdade, a gente acabou mostrando que, apesar de quando a gente não tem peso, o animal não nadar 100% do tempo, às vezes ele acaba parando por um tempo. Então, todo tempo tem que ter um aluno ali do lado que vai estimular o animal a nadar, mas isso é menos estressor para ele, fisiologicamente falando, do que o fato de colocar peso. Então, a gente acabou decidindo por não utilizar mais peso mesmo no laboratório. A Vanessa, que é pós-doc no Medical College of Wisconsin, ela fala que sua palestra foi excelente, e ela pergunta se o exercício materno influenciou o número e o peso ao nascer dos filhotes, e como vocês controlam a intensidade do exercício, você já respondeu, né? A gente fez todas essas avaliações, está publicado no primeiro paper de 2013, e a gente viu que não tem diferença na razão macho e fêmea que nasce, porque isso também é uma preocupação, podia ter alguma alteração. O peso também, ele é um pouquinho menor do que o peso de sedentário, mas não chega a ser um peso baixo, então não tem uma diferença significativa no peso também, e o número das ninhadas, o número de filhotes na ninhada também não tem alteração. Com peso, sim, a gente tem alteração, mas sem peso na cauda, a gente não tem alteração no número de filhotes. Tem aqui uma proposta da UFG para você, depois você lê os comentários? Comentários, para vocês fazerem parceria. Legal. Só complementando, o nosso modelo, ele é um modelo que a gente começa a fazer exercício antes do acasalamento, uma semana antes. Tem muitos modelos animais, e eu acho que está relacionado a isso a pergunta, tem muitos modelos animais de exercício que começam o exercício depois do acasalamento. Nesse caso, ocorre aborto, muitas vezes. Então, se a mãe já está realizando, estou falando de modelo animal, né? Se a rata já está realizando exercício antes da gestação, esse é um fator que faz com que ela continue com a gestação depois. Mas se o exercício ele começa logo depois do acasalamento, isso diminui realmente a viabilidade. E aí é por isso que tem um menor número de filhotes, muitas vezes, em modelos com exercício. A Elizabeth Pereira, ela pergunta se as fêmeas foram selecionadas, se você selecionou as fêmeas que tinham mais afinidade aos exercícios. Não fizemos isso. O que a gente faz, assim, tem ratas que se negam a nadar, negam, assim, passa uma semana treinando elas, e elas preferem se afogar a nadar. Essas a gente tem que excluir, realmente tem que excluir. Mas, em geral... em geral, nessa primeira semana, assim, a gente faz essa verificação, mas para retirar alguma rata é muito incomum. Na maioria das vezes, a gente consegue manter o grupo total de animais. Perfeito. Deixa eu ver aqui qual foi a outra. A Fabielle Caramês perguntou se a sobrecarga era ajustada conforme o aumento da massa corporal ou apenas com a massa antes da gestação. A gente colocava 2% do peso e ia ajustando. Mas, assim, eu acho que realmente, por esse efeito
os filhotes, eles estão crescendo, então o peso da mãe, ele vai aumentando, a sobrecarga acaba aumentando muito também, e se torna realmente um estressor ainda maior, né? Tu já tem 2% do peso corporal da mãe e mais os filhotes, então ela tem toda essa sobrecarga. Talvez, assim, pensando nisso, um modelo que a gente poderia fazer é manter, digamos, esse peso extra durante a adaptação e depois que elas engravidarem, deixar sem o peso extra. É uma adaptação que se poderia pensar em fazer também. Desculpa, estava fechado meu microfone. A Lilian Corrêa perguntou novamente como poderíamos aplicar a mesma intensidade de exercício em outra modalidade, esteira, por exemplo. E se você avaliou o VO2? A gente não avaliou nas ratas com a natação, a gente fez uma colaboração com um professor para avaliar, mas assim, depois de 2 anos tentando, a gente não conseguiu avaliar o VO2 delas. Na esteira é mais fácil, né, porque tu tem como fazer por velocidade da esteira, né, tu tem como calcular isso. Mas a gente optou justamente pela natação, por ter toda essa questão da proteção. Em geral, é o exercício mais indicado para mulheres grávidas, né? Por essa questão de proteção das articulações, proteção do corpo mesmo, né? Contra choques, contra também aumento de temperatura durante o exercício, né? E hipertermia. Então, por isso que a gente optou pela natação. Mas a gente perde esses controles realmente que, por exemplo, na caminhada, na corrida, né, num exercício aeróbico em terra que teria. E o Christian Mendes... Tem bônus e ônus. Modelos e atividade, né, e como tudo. O Christian Mendes perguntou como contrabalançar os efeitos benéficos de sobrecarga leve em parâmetros bioquímicos e os adversos encontrados no sistema nervoso. Não sei se eu entendi muito bem a questão dele. Ele quer entender como que você faria para equilibrar a quantidade, a sobrecarga com os efeitos adversos que eu acredito que seja o Alzheimer causa no sistema nervoso. Talvez, assim, é que a gente tá pensando numa situação bem pontual, que é o período gestacional. Talvez se a gente tivesse um outro modelo, né, que não fosse gestacional, digamos, e começasse mais cedo o exercício com o peso, as ratas estariam mais adaptadas, porque tem toda essa questão do estresse, do aumento de corticosterona, né, isso acaba afetando bastante, né, os animais. Com o exercício sem peso, a gente sabe que tem esse pico de corticosterona no início, mas depois ele diminui. Então, o efeito que a gente está vendo não é esse efeito estressor, é o que a gente imagina, assim. Mas com o peso, que a gente poderia fazer, assim, pensando numa possibilidade de alteração do modelo, é começar mais cedo o exercício, digamos, 1 mês antes do acasalamento, aí a rata já vai estar adaptada, e depois fazer o acasalamento, e aí fazer o exercício e continuar com o peso. É uma possibilidade. Ou então fazer o exercício sem o peso depois, né, que ela já tá adaptada também à natação. Seria mais como um estímulo para ela não deixar de nadar, alguma coisa assim. Talvez fosse uma solução, mas a gente não chegou a testar. Perfeito. Antes de eu abrir para os meus colegas, eu vou te perguntar se você fez alguma avaliação do sistema cardiovascular dessa prole, Cris. Nada. Porque a gente sabe, né, desse benefício também sobre o sistema cardiovascular da prole. Sim, com certeza. A gente, no laboratório, eu sempre fui treinada com o sistema nervoso central. Fiz pouquíssima coisa com outros sistemas, então, isso é uma das grandes falhas que a gente tem. E, assim, no sistema nervoso central, a gente já avalia tudo que a gente pode. Aqui eu trouxe os resultados de córtex pré-frontal, hipocampo e cerebelo, mas, assim, a gente avalia estriado, avalia hipotálamo, avalia amígdala, avalia córtex parietal. Então, a gente tenta utilizar o máximo que a gente pode. E aí, quando tu vê que, né, 98% do teu animal tu coloca no lixo, dá uma pena gigantesca, porque a gente imagina que um modelo como esse ainda, né, que é super, super, super demorado para se fazer, começa antes da gestação, mais todo o período gestacional é 1 mês de modelo, depois, então, mais 3 meses, né, de tratamento pós-natal, tratamento, se tu fizer alguma intervenção pós-natal ou não, mas é um modelo super longo e com certeza ele poderia ser melhor aproveitado. Mas eu não fiz nada de periférico, só sistema nervoso central. O
modelo muito bonito e caro, né? Então, a gente tem que, nas atuais conjunturas, aproveitar, trazer mais informação. Estamos abertos a colaborações. A gente pode conversar sobre isso. Com certeza. Né, Cris? O Egberto estava inscrito. Egberto, você está aí? Estou. Posso ler aqui as minhas perguntas? Pode. Não, na verdade, eu acho que até a Cristiane já respondeu em parte, tá? Com um experimento que ela fez colocando peso na cauda da rata. A minha pergunta era o seguinte: qual seria o controle de estresse, né? Porque botar o animal para nadar não é algo tão natural para um rato. Para um cachorro até pode ser, mas o rato considera isso também uma forma de estresse. Então, eu achei muito interessante. Quando você põe o peso na cauda, que agrava o estresse, você encontra efeitos deletérios, não é isso, Cristiane? Exato. E quando o exercício é feito sem o peso, que afogaria o rato, você tem melhorias. E a outra pergunta era o seguinte, era a questão, o que seria melhor para uma mãe gestante? Fazer exercícios aeróbicos ou anaeróbicos? Qual o modelo animal que poderia repercutir para isso, né? Ou uma mistura dos dois, parte aeróbico, parte anaeróbico. Eu queria ter essa tua opinião, porque dificilmente a gente vai conseguir fazer um estudo epidemiológico ou clínico para chegar até a idade de Alzheimer, né? Agora, por outro lado, a gente poderia também, você vai poder fazer isso, avaliar cognição, memória, etc., em animais mais jovens também, não é isso? Eu não sei se já fez também, com exercício e com animais antes dos 45 dias, ou nessa etapa de 45 a 60 dias, como é que eles se comportam com todos esses testes que você fez aí. Egberto, interessante que, assim, a gente começou avaliando animais de 7 dias. Depois, num segundo momento, o Tiago Marcelino entrou no mestrado e a gente fez avaliações aos 21 dias. Aí a Carol entrou no laboratório fazendo doutorado, a gente começou a fazer avaliações aos 60 e aos 74 dias. E é interessante que quando a gente está avaliando animais com 7 dias, e por que a gente utilizou 7 dias? Porque o desenvolvimento do córtex, ele é parecido com o de um neonato, então por isso que a gente escolheu essa idade, a gente tinha muitos efeitos positivos do exercício. Aos 21 dias, a gente não conseguiu encontrar todos aqueles efeitos positivos que a gente tinha encontrado aos 7. Mas nesses modelos agora que a gente está fazendo com animais mais velhos, jovens, adultos, né, com 60, 74 dias, a gente vê que muitos dos efeitos que a gente tinha encontrado lá nos 7 dias, eles estão preservados. Então, eu acho que depende muito também da estrutura do sistema nervoso central que a gente está estudando. É bem interessante que, assim, quando a gente avalia todas as estruturas, né? Logo depois do nascimento, por exemplo, estriado é um que a gente não encontra nada de efeito, absolutamente nenhum efeito. Quando a gente avalia cerebelo, a gente vai encontrar muitos efeitos lá nos 7 dias. Nos 21 dias a gente não chegou a avaliar cerebelo, e nos 60, 74 dias também a gente encontra muitos efeitos no cerebelo. No hipocampo a mesma coisa, encontra muitos efeitos logo depois do nascimento, encontra muitos efeitos nos adultos, jovens. E o córtex depende. Córtex parietal, por exemplo, é uma estrutura que tem muitos efeitos logo que ele nasce. Depois a gente não chegou a avaliar nos 60 dias, mas nos 21 a gente tem efeitos também no córtex parietal. E o córtex pré-frontal, que ele tem um desenvolvimento mais tardio, é interessante, que a gente praticamente não tem efeitos nele lá no início do desenvolvimento, mas nos 60 e nos 74 dias a gente tem muitos efeitos. Então, tudo depende também da estrutura cerebral que a gente está falando, da região que a gente está falando. E eu acho que isso está muito relacionado à fase do desenvolvimento de cada uma delas também. O que mais tu me perguntou? Porque eu já não me lembro da primeira pergunta que tu me falaste sobre... Não, era a questão do estresse, né? Mas eu acho que assim, o estresse, esses 2 modelos que você fez, mais ou menos mata a charada. Se tiver estresse, é deletério. Se tiver só exercício, não é. A outra, eu não sei se você fez, quer dizer, essa nossa grande dúvida, o pessoal que trabalha com exercício. É melhor fazer
exercícios anaeróbicos sim, é isso. ou fazer aeróbico. Essa é a questão. Sim. Assim, a gente fez um modelo no laboratório de subida de rampa com os animais. Só que a gente não chegou a testar esse modelo com as mães. A gente fez só em modelo de rato, ístar, macho, inclusive. Não era não tinha nada a ver com gestação. Esse foi um dos primeiros modelos que a gente desenvolveu no laboratório. Foi um aluno que fez um TCC no laboratório, que era da educação física. E aí, assim, a gente tinha muitos efeitos nos músculos, mas naquele momento o nosso objetivo era estudar músculo. Eu acho que sim, que se pode testar, eu acho que tem que se testar, inclusive, tem que se desenvolver modelos animais nesse sentido e testar. O que se faz, geralmente, é fazer uma rampa que os animais possam subir e na parte de cima se coloca uma caixa escura, então, onde ele vai ter um ambiente que ele gosta, que é um ambiente escuro, ou então se coloca comida, que isso também é um estímulo para ele subir. Quando a gente vai avaliar em humanos, por exemplo, nesse último guideline agora da Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, é que aparece exercício de força. Até hoje não tinha aparecido. Então, até o guideline de 2015 não falava nada. E agora, então, que se começou a falar, que se começou a mostrar a importância de quem faz exercício de força continuar fazendo exercício de força durante a gestação. Claro, com todos os cuidados, né? Exercício supino não dá para fazer. Então, tem uma série de cuidados e de movimentos que se fazer no primeiro trimestre, fazer lá no terceiro trimestre. Mas, enfim, isso é para quem é da educação física especificamente. E eu acho, assim, é urgente que se tenham modelos animais que estudem isso, porque não se tem. Simplesmente não se tem. Ótimo. Deixa eu ver, tem mais um aqui. O Paulo tinha se inscrito também, Grazi. O Paulo está inscrito? Eu me perdi. Então, professor, por favor. Tem que ligar o microfone, professor. Isso. Boa tarde para todo mundo. Grazi, eu vou te fazer um pedido. Tem muita gente os alunos, né, que fazem perguntas, eu acho que eles deviam indicar de onde é, né? Por exemplo, fiquei muito feliz sabendo que tem uma estudante de Wisconsin, onde eu fiz parte do meu pós-doc. Não sei se ela Vanessa, é... Vanessa é nossa plateia assídua. Se ela está em Milwaukee ou na capital, que agora até esqueci o nome, porque tem vários campi lá da Universidade de Wisconsin. Até tem um cara que trabalhava lá, que era o presidente do DORD. Americano era de Wisconsin, né? Ele fazia parte do departamento de pediatria e trabalha com maconha. E tem questão de comportamento aí, né? Todo mundo aí, eu acho que 90% da juventude americana queima um fumo legal, né? Há várias gerações, é uma coisa permitida, sim, é impressionante. Ele falou assim, Paulo, ninguém sabe o que está acontecendo com os filhos, netos dos riponguetes que fumavam maconha pra caramba. Falei, continuam fumando, né? Então, dentro desse, né, ele acha que tem comprometimento justamente da capacidade de flexibilidade de memória, né? Então, é um caso aí para ir direto a essas demências senis, né? O caso da... E aqui no Brasil, eu não sei como é que é para estudar isso, assim, porque como só é liberado o canabidiol também, eu não sei se tem como estudar o efeito da maconha, né, da marihuana em si. Mas, assim, esse efeito transgeracional, acho que é bem, bem, bem importante de se estudar. Não sei se tem algum trabalho já na literatura publicado. Eu também não sei, mas eu fiquei, assim, querendo ver os resultados, né? Saiu um que eu mandei para o meu grupo mostrando que ela faz mal, não faz bem, não. É maconha, o canabidiol é outra coisa. Né? Claro. O canabidiol não dá barato, ele atenua aí essas crises, né, de transtorno mental, né, como é que é o nome? Você tem aquelas crises de... Epilepsia. Epilepsia, que é um descontrole de movimento. Tal.
Muito bem. Eu adorei eu já conhecia, né? A gente está tentando colaborar, até compramos aquela droga que O beta-amiloide. é o beta-amiloide, que provoca, né, uma boa parte dos sinais clínicos do Alzheimer. E tu viu legal aqui que tu administra o beta-amiloide e tu hiperfosforila tal. Então, o efeito que a gente encontrou é compatível com o que acontece na doença, né? Que primeiro acumula o beta-amiloide e aí ele promove a hiperfosforilação da tal. Uhum. E muita gente está se perguntando, mas o que é a tal, a letra grega, Tó, né? O tal, como você fala, né? Quer dizer, nas aulas de biologia celular, para mim, é maravilhoso quando chega nessa parte, né? Como é que pode uma proteína pequenininha de merda, vamos dizer assim, ela pode determinar a forma do neurônio, né? A estabilidade da polimerização de estruturas que a gente não dava muita bola, mas agora está dando, né? E tem que saber o que é isso, né? São todos os corredores do neurônio, né? Exatamente, né? E isso afeta, inclusive, a comunicação entre eles. Por isso é que, provavelmente, a gente tem esses quadros de senis, né? Bom, eu gostei muito da tua apresentação, tenho muita dúvida, inclusive, do teu modelo, porque você não estabelece qual é a parte do total do oxigênio absorvido, né? A porcentagem do véu máximo para os entendidos aí. Essa é uma dúvida, assim. O que a gente encontra na literatura é que, pelo tempo de natação, é exercício de intensidade moderada. Mas, assim, não com base no VO2. Não, eu já ouvi, já li essa avaliação e usei nos meus trabalhos do início dos anos 2000. Eu fazia natação com camundongo, eu usava essa lorota, né? Porque fulano de tal disse que até comprar o primeiro aparelho que conseguia ver a troca de gases, mas a corrida, né? Ela não é a mesma coisa, como você falou muito bem. Exato. Então, tem uns caras que inventaram uma máscara para colocar no camundongo, no rato. A gente não conseguiu, né? Eu estava a fim de entrar num acordo com uma empresa lá de Ribeirão para a gente produzir e tal. Cara, não, isso não, quase ninguém vai comprar, tal. Eles medem, né, o mercado, tal. Sim. Mas está aí, é uma boa proposta para quem trabalha com tecnologia em ciência para fazer essa máscara e poder avaliar a quantidade, né, de oxigênio consumido durante o exercício. Essa é uma questão que é um resultado maravilhoso que você podia explorar mais, né, quando você não coloca peso, quando você coloca peso, né, inclusive medir a corticosterona, porque esse negócio de estresse a gente acha que é, então tem que medir mesmo. Mas nesse modelo, quem padronizou o modelo antes, que foi o Lee, em 2006, eles mediram. E eles, no início, aumenta a corticosterona, mas durante a gestação já ele diminui. Então, na primeira semana, tu tem um aumento, tem um pico, mas depois já diminui. Então, a gente imagina, assim, a gente começou uma semana antes por causa disso, que quando os filhotes, quando acontece, então, a fertilização já não tem mais uma corticosterona aumentada nos animais. Tá, e aquilo que você mostra, né? Você mostra uma série de marcadores, né, que estão sendo protegidos pelo exercício, né? E a pergunta do Egberto é muito legal, porque faz a gente pensar como nós, que tem aquela limitação, adorei, tem um monte de gente aqui falando, né, que a gente ocupa mesmo o biotério e que não é só espaço, não é tempo, é uma coisa, espaço-tempo, que para a gente é muito precioso, não tem jeito de fazer de outra maneira, né? Eu vi alguns trabalhos que têm marcadores de idade, então tem a precocidade e tal, mas é complicado você colocar um animal de 60 dias, de 90 dias, não, ele está envelhecendo mais rápido, tal, quer dizer, e o Alzheimer não é um envelhecimento precoce, né?
O Alzheimer, na verdade, é a perda de memória que acontece em várias idades. É claro que acontece mais em idosos. Você mostrou dados iniciais. Inclusive, me surpreendeu mais em mulheres do que em homens. É o dobro. Né? Isso é impressionante, eu não sabia desse dado, né? E assim... Não explicam muito bem por quê. Dizem, a mulher perde a proteção do estrógeno. Mas, assim, então antes ela não produzia outros métodos de neuroproteção porque tinha estrógeno. Né? E assim, aí você mediu, você fez isso em fêmea? Né? Foi Você fez caso, em fêmea esses estudos? Tem algum estudo teu em fêmea? Todos os de beta-amiloide são em machos. Tá bom, então é essa... Porque não é mole também trabalhar com fêmea, eu estou tendo umas experiências horríveis de trabalhar. Muita gente fala assim, tem dimorfismo sexual. 95% conclui depois que é a progesterona e estrogênio. Falei, grande merda, quer dizer, agora qual é a razão disso? Qual é o significado disso para a gente que trabalha com DORD? Quer dizer, as fêmeas são mais protegidas ou não? É um caso de menor proteção. Não pode ser só isso, porque em momentos em que a gente não tem essa diferença nos níveis hormonais, a gente também tem um monte de efeitos diferentes, então não pode ser só isso. Então eu já leio, já meio cético, esse papo de nego faz uma porrada de resultado para depois concluir, não, é o dimorfismo sexual. Legal. Qual o significado disso para a gente? Da mesma ordem, para finalizar a minha encheção de saco aí, Cristiano, é o seguinte, você mostra essa série de indicadores e tal, mas mostra com a idade lá, né? Ao que você, pode especular à vontade, né? Ao que você atribui o exercício para desfazer ou fazer pouquinho esse trabalho arrasador do amiloide lá no sistema nervoso central. O que você atribui? O que o exercício faz? Eu imagino realmente que os efeitos que já estão assim, demonstrados por exercício, não em mulher, não no indivíduo grávido ou no animal grávido. Simplesmente o indivíduo ou o animal que vai realizar exercício e vai ter todas essas modulações do sistema nervoso central, né? Tanto de biogênese mitocondrial, que a gente mostrou, então, tem uma maior eficiência energética. Então, ao longo da vida, o animal já vai ter uma maior eficiência energética no sistema nervoso central. E isso vai deixar uma marca durante toda a vida dele, no momento que ele tiver um dano, alguma coisa que vai induzir o dano, que é o caso do peptídeo beta-amiloide, ele vai prevenir, ele não vai deixar com que o dano aconteça. Da mesma forma que ele tem um aumento da atividade das enzimas antioxidantes, um aumento da produção de glutationa, um aumento das enzimas de reparo do DNA, então as células elas já estão mais preparadas para um dano que vai vir depois. No momento que o peptídeo beta-amiloide, por exemplo, vai aumentar a produção de espécies reativas, tu já tem todo esse sistema mais bem preparado para lidar com essas espécies reativas que o peptídeo beta-amiloide está induzindo ao aumento, e tu vai evitar que o dano aconteça, o dano ao DNA, o dano às proteínas, o dano aos lipídios, que o beta-amiloide vai induzir. E assim, pensando especificamente na mitocôndria, né, eu não sei nos trabalhos que vocês realizam, assim, mas sempre que eu avalio o parâmetro mitocondrial, parece que o efeito, quando é uma intervenção gestacional, o efeito sobre a mitocôndria, ele é muito mais intenso do que o efeito sobre outros parâmetros que não são mitocondriais. Para mim, parece, assim, pessoalmente, que quando a gente fala em intervenções gestacionais, em DORA, a gente tem que focar mais na mitocôndria, porque é ali que as coisas estão acontecendo. É essa modulação mitocondrial que realmente vai fazer com que o organismo esteja mais protegido para esses desafios, por exemplo, né, de uma doença neurodegenerativa. E assim, aqui a gente não tinha como utilizar animais velhos, né? Isso, quando a gente começou o modelo, a gente pensava, usar animais de 1 ano de idade, não tem como. Como é que você vai fazer um mestrado, um doutorado, esperando 1 ano de idade desses animais? É impossível, né? Então a gente tem realmente que fazer o modelo, administrar o peptídeo beta-amiloide num animal que é um adulto jovem, sem ter as células dele envelhecidas, né? Mas, por outro lado, também, eu fico pensando nas vantagens desse modelo, né? Que tu tá isolando só o efeito do beta-amiloide, então tu tá retirando esse efeito do envelhecimento normal e colocando ali só o beta-amiloide, de certa forma, isolando esse efeito do beta-amiloide também.
Ok. Parabéns. Obrigada, Paula. Marcos, Sou eu? tá me ouvindo? Estou te Pode ouvindo. perguntar. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, Cris, pela excelente aula, pela excelente exposição. Realmente é bem instigante, muitas coisas que tu colocaste, assim, não só no sentido do exercício em si, mas muita coisa rica que veio da discussão agora, como esse detalhe de que o início do exercício uma semana antes ou alguns dias antes da concepção, de fato, atenua o estresse e diminui o impacto sobre o estresse, embora tenha alguém que comentou aqui, eu não me lembro agora exatamente quem, a questão do efeito que a placenta tem em degradar os corticosteroides que vêm da mãe, então, em que é que seria a saída, tem realmente umas coisas bem interessantes. Mas eu fiquei me perguntando, Cris, uma coisa bem interessante aqui, que é, eu não sei se vocês, o Paulo com certeza conhece esse trabalho, tem um ex-aluno do Paulo, que é pós-doc no NIH, o Luiz Felipe, e o Luiz Felipe publicou há pouco tempo um paper interessantíssimo falando sobre produção de BDNF muscular. Sim. E mostrando a regulação desse BDNF muscular sobre a atividade da célula beta pancreática e do controle da secreção de insulina via BDNF de origem muscular. Ok? E aí me ocorreu, então, isso o grupo de lá não demonstrou ainda, é um assunto absolutamente novo, mas até que ponto essa atividade física moderada dessas mães durante a gravidez podem gerar um aumento da produção de BDNF muscular, esse BDNF atravessar a barreira hematoencefálica e já ter um papel neuroprotetor sobre o sistema nervoso central desses animais, porque eu, de fato, não sei, dentro daquela linda escala de tempo que você apresentou no início, em que momento que você pode ter realmente ali um início da produção de BDNF. Eu vi o teu timing para hipocampo, mas eu vi que o timing de hipocampo está dividido entre áreas CA1 e giro dentado. Então, seria interessante, ou seja, talvez, se possível, medir níveis de BDNF nessas mães durante, não sei se vocês conseguem fazer coleta de sangue durante a prenhez, mas no delivery ou ainda no desmame, talvez fosse uma coisa interessante de ser feita, né? E pensando na questão do estresse, Cris, para terminar, eu fiquei me perguntando o seguinte, eu não sei vocês aí para o sul, mas aqui no Nordeste, uma coisa que tem se tornado cada dia mais corriqueira, são mulheres grávidas fazendo crossfit até praticamente a véspera do parto. Nesse último ano, eu tenho 3 amigas que pariram, todas 3 eram viciadas em crossfit, todas 3 fizeram, obviamente, nas suas condições, mas fizeram exercícios intensos até praticamente a semana de parir. E aí? Bom, vamos começar com o BDNF, que é mais fácil. O BDNF ele é produzido realmente por músculo, por vários tecidos. E assim, além dessa questão de passar a barreira hematoencefálica e poder atuar no sistema nervoso central, a gente tem uma produção muito grande de BDNF pelo próprio cérebro. Então, assim, ele começou sendo estudado como uma neurotrofina, mas hoje ele está em todo o organismo, né? Então, esse efeito que ele tem de ativar a KT, por exemplo, de ativar a produção de enzimas de reparo do DNA, isso é generalizado, né? Então, eu acho que o BDNF ele vai ganhar cada vez mais importância, não só no sistema nervoso central, como ele já tem muita importância, mas em proliferação celular em todos os organismos de proteção, por exemplo, nas células beta-pancreáticas, como tu citou. Agora, eu não acho que seja um efeito único, sabe? E ele é muito importante, sim, mas, assim, todos esses efeitos que a gente encontrou, por exemplo, em várias idades a gente testou o BDNF e nos filhotes a gente não encontrou até agora o aumento do BDNF. Isso que é o que mais me deixa preocupada, sabe? Então, assim, será que não é o BDNF? Será que eu não estou pegando o time point correto para conseguir aumentar para conseguir pegar esse aumento do BDNF? Ou será que não é ele, sabe, que tá sendo alterado?
né? Porque, enfim, é uma molécula extremamente importante que ativa várias vias de sinalização protetoras, mas também não é a única, né? As espécies reativas que estão muito bem, né, descritas já como mediadoras do exercício, a gente consegue detectar elas tranquilamente em vários time points, em várias estruturas celulares. Então, não sei, assim, eu realmente não apostaria só no BDNF. Tem a irisina agora, que é a molécula da moda, né? E ela aumenta o BDNF, então ela aumenta tanto o mRNA quanto a proteína de BDNF, então ela também pode ser um dos fatores, né, que é liberado pelo músculo em grande quantidade, chega no sistema nervoso e aumenta os níveis de BDNF localmente. E mais, assim, o que a gente está falando, né, da mãe, mas o que passa da mãe para o filhote, né? O que passa a placenta? Isso é o que mais me instiga, assim, na verdade, a continuar. O que passa da mãe, o que passa pela placenta, o que chega no filhote e que é o fator estimulador de todos esses efeitos neuroprotetores que o exercício causa, sabe? Isso é o que mais me deixa, assim, realmente incomodada, que a gente ainda não conseguiu descobrir qual é o efeito mediador, essa molécula mediadora, ou esse grupo de moléculas mediadoras. Para isso, assim, a gente queria fazer tanto um metaboloma quanto um proteoma do sangue da mãe e do sistema nervoso central dos filhotes. Mas a gente ainda não conseguiu verba para isso. Eu acho que isso ia responder muita coisa. E não sei se BDNF tá bem assim. Bom, e a questão do CrossFit, não é só tu que tem amigas que fazem CrossFit até o último dia antes de ir para a sala de parto. Eu também tenho, tá? Eu vejo vídeos das minhas amigas fazendo e eu fico apavorada. Eu vi que a Roberta tá aqui também, e a Roberta, ela pode falar mais sobre isso, ela também deve ficar apavorada com o que a gente vê. Mas, assim, tem toda... A Roberta acabou de colocar aqui, apavorada também. Mas, assim, é muito difícil, às vezes, tu mudar, né, os hábitos de exercício das mães, assim. Então, tem mães que nunca fazem exercício e não vão fazer durante a gestação, e tem mães que estão habituadas a fazer CrossFit, que é algo totalmente extremo, e que vai pressionar o bebê e que vai diminuir o aporte sanguíneo para o bebê, dependendo do movimento, e no CrossFit tem muitos movimentos que fazem isso, e ela vai continuar fazendo. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu acho, assim, o fato da Associação Americana estar começando a falar em exercício de força já é uma grande coisa, que é algo que parecia um tabu, assim, até hoje, né? E começou a falar. Para falar de CrossFit, eu acho que o CrossFit vai desaparecer e nenhuma dessas associações, né, que emitem guidelines em exercício durante a gestação vão falar alguma coisa. Acho muito difícil porque é uma responsabilidade muito grande. Perfeito, Cris. Muitíssimo obrigado. Tá, só um último detalhezinho, desculpa. Você tinha falado em 7 filhotes por ninhada nos estudos do laboratório, né? Mas vocês mantêm filhotes de ambos os sexos durante a lactação. Isso sim, porque isso é uma coisa bem importante, porque tem gente que eu sei, alguns biotérios conseguem ter ninhadas bem largas, ou seja, ninhadas de 12, 13 animais, e que muitas vezes acabam deixando prioritariamente na sexagem só machos ou só fêmeas, e a gente sabe que, principalmente do ponto de vista neurológico, é essencial você ter animais dos dois sexos na ninhada, senão você vai ter alterações neurocomportamentais bem importantes nesses... Inclusive, a competição pela comida também, né? A gente deixa metade. Acho que são 8 tetas, a gente faz 8 filhotes, no meu laboratório a gente faz 8 filhotes, mas a gente já vi de todo o número. Grazi, acho que entrou mais uma pergunta aí, Grazi, para a gente poder terminar. Obrigadão, Cris. Parabéns mais uma vez. Eu vou ligar a luz aqui, porque eu acho que não está me vendo direito, né? A Veridiana queria fazer uma pergunta, Veridiana. Voltei. Alô, não é Veridiana, não. O nome dela é Christian Mendes. Professor Paulo. Ela me disse que era Veridiana. Que porra é essa? Professor, depois eu conto. O importante é que eu consegui ficar até o final hoje, né? Professora Cristiane, teu trabalho é belíssimo. Obrigada. Algo muito inspirador. O que eu vou te perguntar aqui, algumas coisas que eu fiquei em dúvida, né? E outras coisas que, similar ao professor Antônio Marcos também, me fizeram dar uma viajada no que diz respeito, né, a essa possibilidade de translação, certo? Primeiro eu quero saber se você torce para o Grêmio, senão não vou continuar perguntando, porque eu sou gaúcha também. Pode continuar. Próxima pergunta. Então tá bom. Agora.
Tá bem. Professora, as suas ratas nadam em qual horário? De manhã, sempre. Sempre de manhã? Sempre no mesmo horário. Tá. Porque eu pensei numa possibilidade, né, numa variação do exercício físico, então, com esses mesmos 2%, mais fazer à noite, ou no ciclo que elas estão, né, em atividade. A gente padronizou que a natação é sempre de manhã, não tem, assim, digamos, para nadar de madrugada seria complicado, não pelos ratos, né, pela gente, esse que seria o problema, Claro. Ir no laboratório, todas as questões de segurança que a gente tem. Os alunos muitas vezes usam ônibus, né? A maioria das vezes usam ônibus, então é complicado. Porque eu fico pensando na questão da gestante, né? Mulher, que aí no nosso caso seria o contrário. Seríamos nós fazendo exercício à noite, né? Para a gente tentar fazer essa relação com a questão do estresse, né? Sim. Mas, enfim, eu sei que mulheres também se exercitam à noite, né? Então, assim, ó, uma outra possibilidade de translação que eu fiquei pensando, que é muito difícil da gente acompanhar isso na espécie animal, né, a longo prazo, mas pensando nessas mães que treinam, então, não um exercício físico, não posso chamar de moderado, mas que treinam assiduamente várias modalidades, né, esportivas, né? O que a gente tem a dizer para elas, né? O futuro dos filhos delas. Você pega aí, né, atletas famosas no voleibol, no tênis, na natação, né? Será que isso aí vai estar comprometendo o futuro desses filhos? Ou simplesmente não é o exercício intenso, é a questão da adaptação à sobrecarga imposta? Claro que eu não estou falando de sobrecarga elevada, né? Mas eu fico pensando, porque 2% é uma carga super baixinha. Eu trabalhei com ratos há muito tempo atrás, lá no laboratório da Unesp de Rio Claro, inclusive com ratas gestantes, mas a gente não usava a sobrecarga na cauda do animal, usava no tronco, né, o que parece deixá-los mais confortável, mesmo, né, para o animal que está gestante. Então, eu penso que seria uma possibilidade da gente, né, no próprio modelo, ver pequenas adaptações, né, e obter os resultados, e não pensar numa forma tão traumática, porque enquanto a gente está discutindo aqui no grupo, né, numa forma acadêmica, a gente vai entender que existe uma questão do processo de adaptação, né, e outras variáveis que a gente pode estar controlando. Mas a mensagem que vai passar, né, nos consultórios médicos, enfim, né, o que é esse exercício que pode ser feito, então, durante a gestação, e o que está trazendo coisas prejudiciais. Porque, do ponto de vista do metabolismo, né, uma sobrecarga de 2%, que a gente sabe que é leve, né, mesmo para um animal que nunca fez nada antes, você faz a adaptação à sobrecarga, né, e aí você tem benefícios, né, que são inquestionáveis, isso já está descrito, tanto para a mãe quanto para o feto, né. Agora, essa novidade de trazer, né, agravantes para o sistema nervoso, né, e pensar nessa questão do Alzheimer, é algo muito complexo que acaba assustando, de certa forma. Então, eu queria te perguntar como a gente, né, mediar tudo isso, né? E não deixar passar uma imagem que parece que não vai trazer. Porque eu concordo com você, do crossfit, né, ou de outros exercícios que são abusivos, né? E também das mães que são totalmente sedentárias e de repente querem fazer algo. Aí sim, eu concordo. Mas e daquelas, né, que já fazem? Então a gente acho que tem que ter um certo cuidado do né, o que vai ser passado, né, daqui para frente, porque você está levantando, né, um resultado que é de extrema importância para as nossas vidas, né? A gente tem que sempre ter o cuidado porque a gente está falando de modelo animal. E como a gente tem vantagens, a gente também tem desvantagens no modelo animal, né? Nesse caso, a principal desvantagem que eu vejo é tu não tem como cuidar daquele animal a vida inteira nas condições de biotécnica que a gente tem. Então, uma mãe que me falou que está habituada a fazer exercício toda a vida, ou é uma atleta, como é que tu vai induzir isso num modelo animal, né? São anos de treinamento daquela pessoa para ela chegar num nível em que ela vai ter um bebê e que ela vai continuar treinando durante toda a gestação e ela já está adaptada a esse treinamento, então o treinamento ele não vai levar a uma superprodução de espécies reativas lá no músculo dela ou no sistema nervoso central e não vai causar uma bomba inflamatória no bebê.
Agora, uma mãe que do nada decide fazer exercício, então ela decidiu que vai engravidar, e aí, um mês antes da gestação, ela começa a exercício, faz exercício durante a gestação. Isso também não é realista. Então, o modelo que a gente faz, animal, por mais que a gente tente aproximar a uma situação real, assim, utilizando um tipo de exercício que é mais indicado para a gestante, utilizando uma frequência que é mais indicada para a gestante, um tempo de exercício de 30 minutos ao dia, 5 vezes por semana, que é o indicado, assim a gente não tá na situação, né, porque o metabolismo também ele é diferente, se a gente está falando de um rato, se está falando de um camundongo, está falando de um humano, né, completamente diferente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Mas, por outro lado, tem as limitações metodológicas que a gente tem, né? E essa questão do peso, eu imagino que se a gente começasse antes com o peso, provavelmente a gente teria uma adaptação, e essa foi a ideia de colocar o peso, né, não na cauda, assim, a gente colocava ele bem na base, assim, da cauda, né, mas colocando ele no dorso do animal, também provavelmente ele vai ter um estresse muito menor em função disso, mas, assim, teria que se fazer uma adaptação por mais tempo, eu imagino que sim, porque senão a gente não tem o mesmo efeito que a gente teria na situação, né, humana, quase, tentando aproximar. A outra questão é, em que estrutura a gente está falando, né? Aqui a gente está falando de efeito no sistema nervoso central desse sobrepeso, que a gente teve esses efeitos que não foram benéficos. Mas quando a gente fala de músculo, então o Regis, por exemplo, que foi meu aluno de mestrado, ele estudou músculo gastrocnêmio e sóleo. E ele encontrou muitos efeitos positivos utilizando o sobrepeso. Então, nos filhotes. Então, tudo depende em qual estrutura que você está falando. Ele pode não ser benéfico para o sistema nervoso central, mas ele é benéfico para o músculo. E a gente tem vários trabalhos mostrando que os filhotes, por exemplo, têm uma maior propensão a fazer exercício também. Então, se deixam rodinhas de correr livre para os filhotes, eles vão fazer mais exercício se eles vieram de mães que se exercitavam durante a gestação. Então, isso levando para aquele modelo que disse, né? O que vai acontecer será com os filhos, né, das mulheres que fazem muito exercício? É muito provável que eles, ou pelo ambiente, que também pode ser um dos casos, né, ou realmente por uma predisposição metabólica, eles vão ter uma adaptação melhor ao exercício na vida deles, se as mães realizaram o exercício ao longo da vida. Também, né? Certo. Eu não sei se eu respondi tudo que tu tinha pedido. É isso aí mesmo. Perfeito. Então, tá, eu ia comentar com você, contigo, né? Eu tenho um ex-aluno de faculdade que agora ele orienta no INCOR, né? E ele trabalha com esteira. Não sei se você conhece. Aí é o Alexandre Lenin. Não conheço. É um bom parceiro aí para você fazer, né? Uns trabalhos similares. Lá no laboratório do professor Paulo, a gente trabalhou com esteira, né? E o Alexandre aí em Porto Alegre, ele tem publicado bastante, inclusive, né? Eu acho que seria, né, uma boa colaboração. Mas, enfim, parabéns pelo seu trabalho, viu? E fiquei encantada, tá bom? Obrigada. Prazer em conhecê-la. Tudo de bom. Obrigada a todos também e parabéns pela organização, mais uma vez. Beijos. Cris, pode mais uma? Pode. A última. O Caio Coelho. O Caio é doutorando na Universidade de Lille. E ele te parabeniza pela palestra. Será que existe a possibilidade de castrar machos e fêmeas antes da aplicação da beta-amiloide, para observar se esses efeitos benéficos persistiriam em ambos ou apenas em um dos sexos? Bem interessante essa dúvida. Caio, obrigada pela pergunta. Bem interessante. Acho que sim, que se poderia fazer. Agora, conectando com a pergunta do Paulo, né? Eu não acho que seja só essa questão hormonal, sabe? Eu acho que tem muito mais coisas que diferenciam o sexo masculino e feminino, não são só os hormônios, o fato de tu tentar né, minimizar esse efeito hormonal, eu não acho que seja suficiente. Acho que mesmo que a gente faça isso, e seria importante, né, para excluir esse efeito, eu acho que tem muito mais coisas que são, é uma programação para o sexo feminino, uma programação para o sexo masculino, né, claro, com todos os intermediários que tem ali, e eu não acho que seja só isso, mas é uma dúvida interessante que seria interessante ser testada. E dá para fazer. Acho que era isso. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui.
Acho que foram todas. A Paty está falando parabéns. Depois você lê, porque são vários parabéns, várias palestras maravilhosas, porque realmente foi muito bacana, viu, Cris? Bom, obrigada. Você expôs os seus dados de forma muito, muito fácil de entender e se comunicou muito bem com a gente. Que bom, obrigada.